O Família na Real está de volta, hoje tratando sobre o combate à violência contra a mulher, os efeitos psicológicos e como identificar os sinais de um relacionamento abusivo. Nesta missão, comigo, a psicóloga, doutora Cilele Santiago da Rocha. Doutora, muito obrigada. Nós vamos aqui dar continuidade a esse tema tão importante, que está sendo excelente. Nós estamos aí trazendo muitas informações importantes à sociedade, não só à mulher, porque a gente sempre diz, nesses temas de violência contra a mulher, é essencial a presença masculina, é essencial que o homem compreenda, entenda, até porque, né, a maioria ele é, né, o sujeito ativo desse tipo de crime, enfim, de comportamentos, de posturas que nós estamos conversando aqui. Então, é essencial. E, doutora, diante de tudo que nós conversamos, a gente vê a complexidade de sair de um relacionamento abusivo para algumas mulheres. E eu queria que você, na sua opinião, por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo? Por vários motivos, né? Primeiro, medo. O medo é de como o agressor, como o abusador, ele vai reagir. Muitos reagem de forma violenta, né? Eu já atendi a paciente, mais uma vez, eu não posso citar casos, mas que ela relatou, olha, eu sei que ele anda armado. E ele nunca pegou um revólver e apontou para mim, mas ele faz questão de deixar claro que o revólver está lá. Ele diz, pense bem, você tem uma família, você tem um marido, você não vai querer sair de casa não, né? Você sabe que eu... você sabe que eu tenho uma arma, não sabe? Pois é, eu sei usar. Então, é uma violência que faz com que a mulher se questione, porque ela sabe que ele pode, de fato, ser capaz de fazer isso, né? Então, muitas vezes, o medo faz com que a mulher permaneça ali, diante daquele agressor. E, além desse medo, tem também a dependência emocional, que nós já conversamos aqui, que cria com esse parceiro uma relação de apego, né, de uma necessidade de permanecer com ele, mesmo entendendo que está no relacionamento abusivo. Além disso, tem o próprio perfil da mulher vítima de ser muitas vezes altruísta demais e acreditar que pode fazer com que esse parceiro mude. Tem questões financeiras, tem os filhos, né? Muitas mães, né, questionam, bem, eu sei que eu estou num relacionamento abusivo, mas ele é um péssimo marido, mas é um ótimo pai. E se eu sair dessa relação, eu sei que ele vai abandonar os meus filhos e eu vou me sentir culpada por isso. Então, muitas vezes tem esse autossacrifício em virtude dos filhos. E tem uma questão também social, que faz com que essa mulher permaneça vinculada, que é uma questão, uma crença de que a mulher deve ser submissa ao homem. Nós doutora, ouvindo. Escutando isso, né? Então, em muitas famílias, essa relação abusiva, há o conhecimento dessa relação abusiva, mas não há uma validação do sentimento da mulher. Eu escutei recentemente de uma paciente querida, desculpa, que, bem, eu não consigo, eu não tenho a minha família me apoiando, né? Eu já escutei muito, é ruim com ele, né, minha filha, mas é pior sem ele. Exato. E você sabe, homem tá difícil. É uma frase que é repetida, homem tá difícil. E isso é passado adiante, né? Isso de que a mulher precisa ser a palavra é essa, vai se contentando com aquela relação. Inclusive, doutora, eu sempre trago os casos dos famosos, que são o que a gente pode de fato falar nomes, porque estão aí na mídia. Sim. O caso da Ana Hickman, por exemplo, eu não sei se você já viu, ela própria já falou nas redes sociais dela que a mãe dela dizia muito isso. Por quê? Porque os pais da gente, enfim, vêm de uma outra educação, e muitas vezes eles se casaram e nem conheciam os seus parceiros, foram casamentos arranjados. E a Ana Hickman disse que a mãe dela dizia muito, olha, como é que você vai se separar nessa altura da vida, ou às vezes relaciona com a questão da idade. Eu vi ontem um casal de idosos
casando com 80 anos, doutora, que se conheceram no Pilates. Ou seja, não tem idade para ser feliz. Não mesmo. Então, muitas vezes, vai se separar nessa idade. Você já está até aqui, já tem 2, 3 filhos com ele. Tá tão difícil até para as solteiras, o que dirá para a casada recomeçar. Com filhos. A gente escuta muito isso. É isso. Então, esse discurso machista, esse discurso que mostra que a mulher deve ser submissa e precisa estar com esse sujeito ali do lado dela, né? Eu escutei de uma paciente que ela ficava muito constrangida em sair sozinha, porque, né, ela se habituou a só sair com parceiro, então ela acreditava que está sendo olhada, julgada, quando ela saía sozinha. Porque ainda tem aquela crença, aquele discurso de que a mulher precisa de uma outra pessoa ali do lado dela para ela ser feliz, né? Exato. E assim, é importante que a gente tenha alguém, é bom, né, ter alguém que nos ame, mas a gente pode começar exercitando esse amor, né? Dando pra gente todo o amor que a gente não recebeu. Inclusive, doutora, a gente vê muito essa questão de a gente só conseguir ser feliz com qualquer pessoa de fato se a gente não transferir essa felicidade que a gente tanto almeja para o outro. Ou seja, muitas pessoas da gente, né, pessoas leigas, enfim, que eu quero dizer que não são da área de psicologia, sim, a gente ouve muito falando nas redes sociais sobre amor próprio, sobre autocuidado, mas na psicologia a gente estuda isso mais a fundo. Né? A questão, autores que realmente viveram para estudar ali autoestima, amor próprio. E eu queria que, sob o olhar da psicologia agora, você nos falasse como o amor próprio, o autocuidado, eles podem ajudar ali a fortalecer a mulher e ajudar a sair de um ciclo de violência, de um relacionamento abusivo. Sim. Primeiro que quando eu me amo, quando eu olho para mim com carinho, eu não permito, né, que uma pessoa que vai me tratar de uma forma desigual, ela permaneça na minha vida. Então, quando você tem uma boa autoestima, quando você se cuida, né, você entende o seu valor. E como você sabe que você é valorosa, você só permite que pessoas que te acrescentem, né, que te tratem com amor, com afeto, permaneçam na sua vida. E a partir do momento, doutora, que a gente entende esse valor, é que a gente vai também compreender o que eu mereço e aceitar ou não determinados comportamentos, né? Porque não é que a gente faça algo esperando qualquer coisa em troca. Não é sobre isso. Porque o amor a gente dá porque ama. Mas uma coisa é eu não esperar e outra é eu me sentir amada, me sentir valorizada. Sim. Existir uma reciprocidade de alguma forma. Eu não posso amar sozinha, eu não posso escutar sozinha, eu não posso dar sozinha. Não é sobre o tanto que eu vou receber. Não é isso, doutora? Isso. Então, quando você se trata com carinho, quando você se ama, você não se vincula, sim, né, com um parceiro abusador. Porque a partir do momento que ele te tratar de uma forma desigual, você vai sair daquela relação. Então, esse autocuidado, o amor próprio, ele faz com que ele crie uma barreira para que essas pessoas não se aproximem da gente, exatamente, né? Porque nós merecemos relacionamentos saudáveis, nós merecemos sermos felizes, né? Com um parceiro que nos trate de uma forma que entenda quais são as nossas necessidades emocionais e vá ao encontro delas. Mas a gente não pode responsabilizar o outro pela nossa felicidade, né? Inclusive, doutora, você já falou aqui em outro programa sobre relacionamento saudável. Então, o que é um relacionamento saudável? Porque nós já falamos sobre o que não é saudável. Sim. Mas o que é o relacionamento saudável? É exatamente essa compreensão do que é um parceiro para você, o parceiro ideal para você. O meu parceiro ideal pode ser diferente do seu parceiro, sim, ideal. Mas tem coisas que são comuns a todo mundo, que é uma pessoa que apoie você, uma pessoa que não lhe diminua, uma pessoa que
preste atenção em você, que valorize, que seja parceira. Isso. Por isso que hoje a gente não chama mais namorado, marido, na área, por exemplo, do direito das famílias, Sim. a gente chama parceiro. Sim. Porque, de fato, você estar com a pessoa que você ama é uma parceria. Sim. Não é isso? Sim. O relacionamento saudável se dá quando a mulher e o homem, né, Sim. se sente validado. Se sente, quando ele percebe que o outro está ali por ele e com ele, né? Que eles podem seguir juntos, mesmo discordando, eles conseguem conversar, eles conseguem ter uma comunicação assertiva, onde um não tenha a necessidade de diminuir o outro para se sentir melhor, para controlar. Pelo contrário, eles se escutam. E mesmo divergindo, né, eles conseguem parar e procurar enxergar ali através do olhar do outro, não só através do seu olhar. Então, o relacionamento saudável se dá quando um consegue entender qual é a necessidade do outro e busca suprir essa necessidade até o ponto que também não vá de encontro, né, não seja contrária às suas próprias necessidades, onde há colaboração. É uma dança, dois para cá, dois para lá, né? Um só não pode puxar e guiar, eles têm que se entender para que eles consigam ali juntos fazer o melhor pelos dois. Doutora, e é tão incrível isso que você está falando, porque o que a gente percebe é que quando esse alinhamento ele está realmente ali, vamos dizer, satisfatório, você escuta muito, olha, fulano tem que ceder pelo outro, o relacionamento que dá certo é aquele que ambos têm que ceder. Você já ouviu muito falar isso, né? Uhum. É como no acordo, na minha área. Acordo, o nome já diz. Isso. Não vai estar 100% para os dois. Não. Porém, no relacionamento, quando você sente que, de fato, o seu parceiro tem razão e que você, por exemplo, está errada, ou que a forma que você está lidando com determinada situação, você pode ali flexibilizar, vamos dizer assim, você mesmo tem vontade de ceder, de mudar por amor. Verdade. Porque nós falávamos aqui no início de o abusador, o agressor, ele quer impor tudo, ele quer manipular, ele quer dominar. Mas quando você tem um relacionamento saudável, isso flui naturalmente. E aí você aprende com o seu parceiro, você passa a escutar o seu parceiro e dizer, olha, poxa, você tem razão em relação a isso. Eu acho que eu posso melhorar, eu acho que eu não estou sendo legal nisso. Não só na sua vida pessoal, mas como em todos os âmbitos da sua vida profissional, enfim. Quantas coisas eu já aprendi com o meu marido, meu parceiro, a entender melhor sobre finanças, ele a cuidar melhor dele através do esporte, que eu sempre gostei. E a gente vai se ajudando e se ensinando e aprendendo um com o outro. Aprendendo e torcendo. Torcendo. Né? Existe torcida. Quando existe parceria, você quer ver o outro bem, feliz. Isso. E você considera aquilo que você sabe que vai fazer ele feliz, né? Não afasta ele disso. No relacionamento abusivo, muitas vezes a mulher é afastada do seu trabalho, dos seus amigos, né? Não é considerado aquilo, não é considerado o bem-estar dela, é considerado apenas os interesses do abusador. Doutora, e é por isso que a gente vê muito as pessoas falando, fulano quando se separou, agora ela só anda bonita, ela se cuida, ela fez plástica, ela está na academia. Por que será, hein, doutora? Porque ela passou a olhar para ela. Essa foi a pergunta mais fácil de hoje. Então, porque ela passou autoconhecimento. Isso. Ela passou a entender as necessidades. Não é isso, doutora? Responda, que eu estou aqui respondendo mais Não, mas é isso. Você sabe porque você se olha também, né? Eu vejo que você se cuida, né? E quando a gente se olha, a gente se trata com carinho, a gente quer andar bem, a gente quer fazer o que nos preenche, né? A gente se conhece. Então, o que eu percebo é que muitas mulheres, elas vão se negligenciando, vão se abandonando e elas deixam de se conhecer e entender até o que faz sentido para elas. Exato. Elas deixam de olhar para elas, né? Elas passam a olhar apenas para o parceiro. E como elas vão se abandonando, elas vão deixando de olhar até para a estética. O básico, vezes, né? Às vezes está anda desleixada, isso. Às vezes até a sua higiene, enfim, tudo. Ela se abandona, a palavra é essa, realmente. Exatamente. Então, é porque ela voltou a se enxergar. Ou então ela passou a se enxergar. Exatamente. Porque de repente ela nunca se enxergou.
como Isso, você já teve exatamente. casos que você disse que é um completo abandono. É. E muitas vezes a mulher, ela vai repetindo, saindo de um relacionamento assim e entrando no outro. Que a gente já falou sobre isso aqui. Isso, porque existe um padrão de relacionamento, padrão, né? Geralmente a gente repete movimentos, a gente não escolhe de forma aleatória. Isso tem a ver com a nossa vivência, isso tem a ver com os filtros que nós construímos, né? Sobre nós, sobre a nossa relação, nossa parceria. Isso vem lá da infância e isso é tema, já foi tema de outra conversa nossa. Exatamente. Então, doutora, eu queria, para a gente finalizar, que você falasse sobre algo muito importante. Quais são os primeiros passos que uma mulher pode tomar ao perceber que está em situação de violência? Tá, primeiro ela tem que voltar a olhar para ela, né? Se ela reconheceu que está no relacionamento abusivo, é importante que ela busque uma rede de apoio, porque o abuso, a violência de qualquer tipo, né? Seja violência física, como psicológica, moral, patrimonial, o sexual, deixa marcas, deixa traumas. Então é importante ela cuidar dela, destas marcas, desses traumas, passar a entender o que faz sentido. Por isso a ajuda de um psicólogo clínico é muito importante. Mas também é muito importante a ajuda da família, que deve acolher, buscando não julgar, entendendo também que cada forma de proceder é única, cada um tem um tempo para assimilar as coisas e um tempo de movimento também. Isso. Né? Algumas mulheres não conseguem sair. Sem cobrança e sem julgamento. Exato, doutora? sem cobrança, sem julgamento. Porque né? só para a família cobrar e julgar, é melhor não procurar a família, infelizmente. O mais importante, se você quer ajudar, você é familiar, você quer ajudar, escute. Evite falar tanto e orientar, a não ser que isso seja solicitado, né? Escute mais do que fale. Às vezes, essa mulher, ela precisa de um espaço de fala, para que ela possa realmente colocar para fora o que ela está sentindo, pensando. Mostre também que você está com ela, que você a apoia, que você valida o que ela está sentindo, né? Às vezes, até ajudar no dia a dia com pequenas coisas, estando ali perto, né? Coisas práticas. Isso já mostra para essa mulher que ela tem uma pessoa ali do lado dela que está ali segurando a mão dela. E buscar soluções, não é isso, doutora? Isso. Muitas vezes a gente fica se questionando, por que você não fez isso antes? Por que isso, por que aquilo? Os famosos si. Não vai Mas ajudar. não é hora disso, é hora de buscar soluções. Identificou a violência, como a gente colocou aqui no início do programa, sinais, a gente falou muito sobre isso, sinais de violência, qualquer tipo de violência. Liga o alerta, começa a conversar com amigos, com pessoas próximas, a se informar como você pode pedir um socorro numa urgência e a partir dali pedir auxílio, suporte à família, como a doutora falou, a um psicólogo se for preciso, não é, doutora? Muitas vezes também um suporte jurídico para ela entender, será essencial, né, entender quais são os direitos dela, como ela deve proceder, né? Então, assim, se cercar de suporte, que nós sabemos que tem algumas instituições que podem ajudar esta mulher, como você mesmo já falou, né? Exatamente. Então, é seguir nesse caminho. Encerramos o Família na Real de hoje com uma mensagem de esperança e força. Que cada mulher que nos assiste saiba, você não está sozinha. Existe uma rede de apoio pronta para lhe acolher e lhe ajudar a sair de um relacionamento abusivo. Seja por meio do fortalecimento da autoestima, do reconhecimento dos seus direitos ou da busca por ajuda. Sempre existe um caminho possível. Que o Agosto Lilás seja um convite para refletirmos, nos unirmos e agirmos, criando um ambiente mais seguro para todas. Muito obrigada, doutora Silele, mais uma vez, por informações e um bate-papo tão maravilhoso. Eu que agradeço, eu adoro vir aqui falar com você, já é a segunda vez. Quando me chamar de novo, estarei aqui de novo. É um prazer. Muito bem-vinda. E muito obrigada a você que está aqui nos acompanhando sempre. E lembre-se, informação é proteção e acolhimento salva. No coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.